abrir as Escrituras em 2 Pedro, nós vamos ler 2 Pedro 1, dos versos de 1 em diante. Amém? 2 Pedro, capítulo 1, versos 1 a 9. O tema de hoje que nós trataremos é participantes da natureza divina. Amém? 2 Pedro 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé, igualmente preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência piedade, e à piedade a fraternidade, e à fraternidade o amor. Amém? Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Glória a Deus. O bispo Alexandre, há pouco, no uso do momento dos recados, ele fez umas observações muito importantes, que eu até mostrei para o bispo Josué. Falei assim, olha só, está dentro daquilo que é um encargo de hoje, eu falar. Trata-se sobre a questão daquilo que nós temos recebido de Deus, aquilo que nós temos ouvido de Deus, e nós estamos aqui pregando toda semana tem sido feito estudo, toda semana tem sido feito, temos feito aqui pregações, tem o estudo de quarta-feira, tem o Sem Fronteiras na reunião semanal, nós temos a oportunidade de uso do grupo de WhatsApp para retirar todas as dúvidas que eventualmente nós tivermos. Então, nós temos dedicado, tanto os pastores quanto os cooperadores têm dedicado o tempo para que o encargo deste ministério seja cumprido. E qual é o encargo deste ministério que pode, como foi dito há pouco, ser confundido muitas vezes como, não há nada de diferente, eu mudei de local por congregar, porque eu estou na igreja mais próxima da minha casa, prega igualzinho o que vocês pregam, é mesmo, como foi o exemplo, a IURD, nossa, prega igualzinho, né? Então, tudo bem. Então, para que nós possamos ter uma vida espiritual sadia, nós precisamos compreender aquilo que tem sido ministrado como encargo ministerial, tem sido dedicado tempo, tem sido dedicado esforços para que vocês que estão aí e nós que estamos aqui possamos estar em comunhão com aqueles que outrora escreveram a seguinte epístola. Aquilo que temos visto, aquilo que temos recebido do Pai, aquilo que vimos com os nossos olhos e com as nossas mãos nós tocamos, isso ensinamos a vocês
para que vocês tenham comunhão conosco. 1 João 1, ele já começa a epístola falando, aquilo que vimos com os nossos olhos. Parece redundante falar, vimos com os nossos olhos, tocamos com a nossa mão. Parece que é a mesma coisa você falar, eu subi para cima, eu desci para baixo. Mas se nós pararmos para pensar que as coisas que foram escritas não foram escritas à toa, nós temos que compreender que a finalidade do servo de Deus ao escrever essas palavras, essa voz que foi de ensino para os nossos ouvidos, anos e anos, 2 séculos depois que foi escrito, ele tem uma finalidade, e a finalidade é deixar muito ressaltada a realidade de que ele não falava daquilo que ouviu de terceiros, e que aquilo tudo que ele se refere foi tratado de modo experiencial. Ele tem experiência com o verbo da vida, ele se dedica a escrever aquilo que ele experimentou de Deus, aquilo que ele recebeu de Deus por intermédio de sua vivência em Jesus Cristo, e ele divide conosco. Então aquilo que os olhos viram, aquilo que ele viu com os próprios olhos, aquilo que ele tocou com as próprias mãos, ele deixa claro, isso que eu tenho experimentado, isso que nós apóstolos temos experimentado, isso é o que vos ensinamos. Então, é conveniente que, como servos de Deus, nós paremos para poder escutar aqueles que experienciaram uma vida com o próprio Verbo encarnado. Nós precisamos nos despir de tudo aquilo que é cultural, de tudo aquilo que é fruto da sua existência geográfica, da sua existência histórica, para compreender, e somente esvaziando a sua mente daquilo tudo que é uma carga emocional, a forma como você recebe o ministrado, a sua carga histórica, porque dentro da carga histórica, se você nascesse em 1340, na Europa, você acreditaria que simplesmente ao se dirigir a uma congregação e estar ali sendo recebido uma ministração em latim, uma linguagem que ninguém compreendia, somente o clero era conhecedor daquelas palavras que eles diziam, e por estar na igreja naquele momento, recebendo as palavras em latim, eles já seriam abençoados, tão somente por isso. Mas se você tivesse nascido em 1500, 1600 e pouco, talvez você acreditasse que o fato de você vestir uma túnica, botar uma grande cruz, embanhar uma espada e partir numa cruzada, matando todo aquele que não professasse a Jesus Cristo, talvez você acreditasse que você estava sim fazendo a vontade de Deus, que você estava sim seguindo o que era a vontade de Deus para a sua vida. Mas talvez você tenha nascido nos idos de 1950, 1960, e hoje você acredita, 1940, e nós, nessa realidade, nós vimos que o servir a Deus, ele é uma série de atos, que agora ouvindo na própria língua, nós temos uma certa compreensão, um grau de racionalidade um pouco maior do que aquilo que não se ouvia, embora não ouvir seria melhor do que ouvir, do que falar errado, fazer errado. E agora você entenda que servir a Deus é pegar uma cartilha e falar assim, olha só, eu tenho 12 itens para uma vida espiritual maravilhosa. Aí vem os itens. Você vem vir aqui na frente, aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Aí você tica. Ok. Agora, depois disso, você precisa passar pelas águas do batismo. Ok. Aí você tica. Aí o terceiro ponto, você precisa vir na reunião de segunda-feira, que é a reunião de oração, na terça-feira, que é a reunião de doutrina, na quarta-feira, que é a do estudo da palavra,
Na quinta-feira, que é o culto profético da conquista da semente que você plantará. Na sexta-feira, que é a reunião de consagração especial das 7 semanas. Aí você acredita que a sua vida de afazeres dentro da igreja, de ir para a igreja e participar de todos os cultos, eu estou botando exemplo que eu segui. Aí tinha na sexta, tinha sábado e tinha domingo de manhã e domingo à noite, de modo que nós tínhamos esse congregar todos os dias da semana. E aí, então, eu ticava dizendo assim, que maravilha. Aí o outro ponto, não, agora você precisa mudar as suas vestes. Eu lembro que eu usava um short baitico, aquele short curtinho, né? E, de repente, é claro que a gente vai ouvindo e a gente fala, o Senhor incomodou, o Senhor me incomodou para poder mudar as minhas vestes. Por quê? Quando Eliseu foi reconhecido no deserto, eles perguntaram como ele se vestia. Quem já ouviu essa pregação? Aí ele fala assim, ele se vestia de tal maneira assim, ele se vestia de couro, Aí agora ele diz, esse é o homem de Deus. Está vendo, irmãos? Então vocês precisam mudar as suas vestes. E eu tomava aquilo para mim. Aí, de repente, outro ponto que eu ia ticar, falou assim, agora você precisa parar de beber, não, de fumar. Primeiro foi o fumo. Você precisa parar de fumar. E glória a Deus que eu parei, eu trouxe que faz mal. Agora você precisa parar de beber. De modo que a gente ia olhando item por item, ponto por ponto, e a gente falava assim, nossa, como eu estou indo bem no Senhor, como eu estou bem na minha vida espiritual. Mas quando alguém me dava uma fechada no carro, aquele demônio que agia dentro de mim, ele criava uma força tão extraordinária, que eu já xingava e metia o dedo para o cara, e queria que ele parasse o carro para eu poder brigar, mas não era dito, meu irmão, a transformação ela é do coração. A geração da vida de Deus, ela é algo oriundo de uma transformação da tua mente e do teu coração. De modo que agora, se você der sequência a essa mesma coisa, aquilo que provém do teu coração, continuar te guiando, não adianta nada exterior para poder você dizer, eu estou me apresentando diante de Deus, que não há nada exterior que mude a sua realidade espiritual. Um dia eu brinquei aqui falando assim, se todo pecado saísse na urina, estava resolvido o problema do mundo. Já pensou se o problema do mundo fosse a cerveja? Se o problema do mundo fosse as vestes que você usa? Se o problema do mundo fosse o palavrão que você não diz? Eu não estou fazendo menção a essas coisas, falando para vocês fazerem ou não fazerem. A vida espiritual de cada um, as experiências oriundas da sua relação com o Espírito, são pessoais, e isso o Espírito vai moldando e vai mudando cada uma dessas existências, cada uma dessas realidades no teu coração. O ponto que eu quero dizer existe um encargo neste ministério, que é destronar, é arrancar toda essa série de enganos que nos dão a sensação, uma ilusão de que eu estou bem, quando na verdade, se você tiver sinceridade e olhar no espelho, você vai ver o quanto que o teu coração ainda está podre, enquanto que a tua alma ainda é doente, e você não consegue aceitar, porque você criou, tal qual Adão fez, teceu vestes de justificação para si. No momento em que ele cose as vestes e se cobre, aquilo dali é ele tecendo redenção para si, ao invés de falar, Senhor, eu pequei contra ti e pequei contra os céus. Mas não, agora eu justifico. Não, tudo bem, eu tenho muito ódio no meu coração, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não frequento lugares de pessoas que são pecadoras, porque a Bíblia diz que ai daquele que se assenta na roda dos escarnecedores. Eu jamais vou me assentar na roda de quem não é crente. E assim você vai justificando a sua perversidade,
a sua maldade e vai andando num caminho que não é o próprio Cristo. E a gente vai criando essa ilusão na nossa mente de que estamos bem. Mas o encargo desse ministério tem sido mostrar a realidade do homem, a nossa realidade enquanto servos de Deus, carentes, pessoas que necessitam da graça do Pai, porque reconhecem a grandeza de Deus, a majestade de Deus, a suficiência de Cristo, para que o nosso coração seja transformado de modo tal a ser reconhecido em unidade com Ele. Eis o encargo desse ministério. Hoje, esse é o encargo que me foi passado pelo Senhor. O pastor Josué perguntou: você tem um encargo para ministrar essa semana? Essa responsabilidade de trazer essa parte dessa grande verdade que nós temos aprendido. E o que mais nós temos ouvido nesse ministério? Nós temos ouvido que, então, a nossa vida religiosa, ela não se confunde, ela não tem como se confundir com a nossa vida espiritual. Foi todos os exemplos que eu acabei de dar, elas complementam, elas pintam um quadro lindo de uma excelente vida religiosa. Ontem eu li um texto que falava assim, eu achei que eu mataria Adão nas águas do batismo, mas eu descobri que ele sabe nadar. Eu descobri que ele sabe nadar. Então Adão tem que morrer todos os dias na minha vida. Foi Martinho Lutero, né? Se não me engano, foi Martinho Lutero. Ele disse que ele achou que nas águas do batismo ele mataria Adão. Então a gente, como encargo ministerial, está aqui para quebrar esses paradigmas de que não é a água do batismo que te transforma. Márcio, que absurdo, você está falando contra o batismo? Não, pelo contrário, é uma instituição divina e nós temos que cumpri-la como uma realidade orgânica no nosso coração, não como um rito de passagem, em que agora eu me afundo numa água com cloro, geralmente é com cloro, porque a gente aqui, ou a gente vai para o Lago Paranoá ou vai para a piscina, né? Assim, quem tem rio, então, não, é lá no Rio Jordão, Márcia, é mais santo ainda. Não, as águas que se passaram na época de Jesus já se foram. Do rio de Cristo só sobrou o nome. Do rio daquela época só sobrou o nome. Então agora a gente precisa buscar em Cristo, reconhecer o que é que a gente tem ouvido que faz essa diferença para o nosso coração. O que há de tão diferente nesse ministério? Vou repetir, não estou falando mal de outros ministérios, eu estou falando do que nós pregamos aqui, da realidade que nós falamos aqui. Nós não temos a fé e a crença como sendo a mesma coisa, porque elas não são a mesma coisa. A fé não se confunde com o crer. O crer, ele é tão raso. O crer, eu posso crer que amanhã vai fazer sol. Eu posso acreditar que se eu jogar na Mega Sena, eu vou ganhar na Mega Sena, vou ficar milionário. Eu posso acreditar que vai ser uma bênção o encontro no dia 18 de agosto, na chácara. Eu posso crer nisso tudo. Mas a fé, ela não pode ser confundida, porque simplesmente a fé, ela é algo tão profunda, ela é uma realidade tão diferenciada do que nos foi outorgado crer, nos foi imposto crer, nos foi repassado nas décadas, nos séculos, porque a fé, ela pode ser olhada naquela figura metafórica do Éden, quando Adão adormecido, aí a Escritura nos mostra de forma metafórica que ao dormir, Deus tirou uma costela de Adão e dessa costela ele fez Eva.
Aí Adão olha para Eva e fala assim: agora sim, osso dos meus ossos, carne da minha carne. A fé é aquela que te transforma e gera em ti a fidelização, a fidedignidade para com aquele que você professa crer. Se você diz, eu creio em Jesus Cristo, não se espantem com o que eu vou dizer. Talvez, se eu perguntar, 100% daqui diga que creia, mas não é difícil que 10% apenas verdadeiramente creia. 5%? 3%? Não sei. Por que, Márcio, que você diz isso? Porque a fé, ela pressupõe uma mudança interior, uma morte do eu, ao ponto de que agora nós nos identificamos com aquele ser que nós dizemos ter fé. Aí você diz, não, mas mesmo assim, eu te repreendo em nome de Jesus, não é assim que dizem? Eu não aceito essa sua palavra. Então, vejamos. Quantos acreditam nas Escrituras? Levanta a mão. Eu acredito. Alguns não, glória a Deus. Deus vai mudar isso. Eu acredito nas Escrituras. Quantos acreditam que Cristo não mente? Eu acredito. Lógico. Por que eu seguiria? Quantos daqui creem, têm fé em Jesus, com Jesus? Quantos daqui, não precisa levantar, dão a face direita quando lhe batem na esquerda? Não precisa levantar a mão. Quantos lhe dão a capa quando lhe roubam a túnica? Quantos não julgam quando veem o irmão pecar? Quantos olham para o necessitado e, ao invés de estender a mão, não olham para ele dizendo assim, só está pagando pelo que plantou? Quantos, vocês entendem que há uma grande diferença do acreditar para o estar fidedigno? Carne da minha carne, osso dos meus ossos, ossos dos meus ossos. A fé, ela pressupõe essa transformação constante em Cristo, essa transformação e essa geração da vida de Cristo. Não há uma fé genuína se não houver transformação. E o nosso paradigma de transformação é Cristo. Tão somente Cristo. É duro, né? É duro a gente parar para ouvir verdadeiramente o Evangelho e a gente saber assim, nossa, quão distante eu estou ainda, embora a minha busca ela já dure 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos, eu estou vendo o quão distante eu ainda estou dessa organicidade, dessa realidade comum, que é Cristo, da geração da vida de Cristo em nós. Amém, irmãos? Amém? O Evangelho, como consta das Escrituras, ele, embora seja destinado para todos, ele não é para todos. Foi afirmado isso semana passada, e talvez ao ouvir essa verdade você se assuste. O Evangelho que é para todos, não é para todos. Porque esse Evangelho que é para todos, da parte de Cristo, ele pressupõe que ao ouvir, ao escutar aquela palavra, ao ouvir aquela palavra, você faça como a vaca que fique digerindo aquela palavra, passando de um estômago para outro, ruminando essa palavra, de modo que você precisa se olhar no espelho e se enxergar nela. Mas o que fazemos cotidianamente? Nós ouvimos a palavra e falamos, como fulano tinha que estar aqui. Não, essa palavra é para você, essa palavra é para mim, individualmente. Ela é gerada, ela é geradora de vida, ela é geradora de transformação para cada um de nós. Essa é a verdade. O Evangelho, embora em Cristo tenha sido para todos,
na nossa realidade ela não vai ser para todos. 2 Pedro 1:1, ele diz, 2 Pedro 1:1. Olha como é que ele escreve essa epístola. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé, igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aos que conosco quem? Os apóstolos. Ele fala, aos que junto dos apóstolos alcançaram fé. Quantos aqui alcançaram fé? Amém? Igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador. O primeiro ponto que eu quero tratar com vocês nesse momento é: alcançaram fé pela justiça do nosso Deus e Salvador. A fé genuína que devemos experimentar, ela não é alcançada por aquilo que você pode dar, ela não é alcançada por aquilo que você pode fazer em prol de Deus, ela não é alcançada enquanto você, como ser humano, o que você pode dar para Deus e fazer para Ele, ela é alcançada pela justiça de Deus. Em resumo, Márcio, o que você quer dizer? Que não há nada na tua vida, não há nada na tua existência, porque somos meramente existências. Eu achei engraçada a expressão que foi usada semana passada, que como existências, nós somos a coisa pelo meio do qual se manifesta a vida. A coisa pelo meio do qual se manifesta a vida. E nós estamos sempre olhando para o oleiro como barro, falando assim, olha, por que tu me fazes dessa forma? Olha, imagina o barro olhando para o oleiro, está lá o oleiro moldando o barro, socando o barro para quebrar as pedras, molhando para poder deixar no ponto de transformar. E aí nós olhamos agora para o oleiro como vasos de barro e falamos, por que você está me fazendo dessa forma? Isso tem cabimento? Mas assim nós procedemos na nossa realidade diária. Senhor, por quê? Senhor, por que isso? Quando o nosso coração, ele deve ser ensinável no Pai. Senhor, não sei, eu não entendo, mas a tua justiça é quem me conduz, é a tua mão quem me guia. Se hoje eu respiro, é pela tua graça e misericórdia. Se hoje eu tenho um carro, é pela tua graça e misericórdia. Se hoje eu posso trabalhar, é pela tua graça e misericórdia. Se hoje o ar que eu respiro adentra nas minhas narinas e supre toda a necessidade do meu corpo, é pela tua graça e misericórdia. Não há nada em nós com que nos gloriarmos. O olhar do cristão, o olhar nosso deve ser sempre voltado para a graça e misericórdia daquele que nos criou e fez todas as coisas para que hoje pudéssemos experimentá-lo. Então essa carta é direcionada aos que conosco alcançaram fé, igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Sexta-feira o Ian Anderson ministrou uma palavra aqui no Sem Fronteiras, Mateus 13, de 1 a 9, não precisa colocar, irmão. Mateus 13, de 1 a 9, ele fala sobre os 4 terrenos em que a semente é plantada. Entendam, a semente é a mesma, ela gera, ela tem potencial para gerar vida, para gerar transformação, ela tem potencial para poder fazer cumprir todo o propósito ao qual ela foi lançada. Mas quando nós olhamos que existem tipos de coração, um coração em que você está ali na beira do caminho, em que vem as aves, né? Aí na explicação no verso 18 e 19, ele fala assim que é o maligno que vem e toma conta. Aí vem o terreno rochoso, que ele diz, não tem raiz em si mesmo, não tem raiz em si mesmo. E logo aquela alegria com que você recebeu a palavra,
ela é sufocada, e a Escritura diz assim, por causa da palavra ele se ofende. Por causa da palavra ele se ofende. E tem a terceira que fala dos espinhos. Esses espinhos que sufocam são as coisas desse mundo. E ontem eu falando com a Loura, né? A Loura está viajando, e eu falando com ela, falando assim, é preparando a palavra e cortando no lombo. é preparando a palavra e cortando no lombo, porque a gente é contraditado. A palavra, ela tem que gerar em nós uma vergonha. Nossa, Márcio, uma vergonha? Sim, uma vergonha. Se você se reconhecer quem você é na tua caminhada, se você reconhecer como é você de verdade, porque nós vamos ser sinceros. Eu posso ser sincero com vocês? Vocês me permitem. Não é ofensa, não é agressão, não é nada disso. Vocês sabem da inveja que sentem? Não precisa responder. A gente sabe. Quem tem um problema de inveja no coração sabe. Você sabe da lascívia que está no coração? Quem tem problema com a lascívia sabe. Você sabe da mentira que você conta? Quem tem problema com a mentira sabe. Você sabe da mente enganadora, da mente perversa, de maquinar o mal para que você saia em relevo? Quem tem problema nessa área sabe. Todo mundo, todos nós temos grandes problemas em várias áreas, e algumas ressaltam mais do que as outras. Às vezes o pecado de um irmão, ele é visível, e por ser visível, ele é condenável aos nossos olhos. Mas porque você que faz as coisas escondido, você que faz as coisas de modo oculto, você se acha na possibilidade e capacidade de subir num pedestal e condenar e julgar. Mas o Evangelho é para cada um de nós, individualmente, e há necessidade de que nós sejamos transformados. O convite que o Evangelho faz é para você olhar para si mesmo, é você se portar, eu sempre uso essa expressão, nu diante do espelho com a luz acesa, porque você pode botar as vestes mais bonitas, ficar mais magro com a roupa assim ou com a roupa assado, você pode esconder as rugas com maquiagem, mas quando você se olha nu diante do espelho e com a luz acesa, você sabe exatamente quem você é. E se você não sabe, é necessário que você peça essa luz do Espírito Santo. Senhor, abre a minha visão, porque as minhas autojustificações têm me impedido de enxergar a verdade sobre mim. As minhas autojustificações têm impedido que eu permita que o Senhor cresça no meu ser. Aí nós caminhamos 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30, 40, 50, 60 anos no Evangelho. Mas aí a gente olha para dentro do nosso coração e a gente fala assim, engraçado, como eu me sinto superior ainda aos outros, quando o Evangelho, a sua caminhada no Evangelho, aquela caminhada árdua, aquela caminhada dura, você deve olhar para si e falar assim, como eu ainda preciso aprender de Deus. Como tem o filósofo, né? Quanto mais conhecimento ele tinha, ele dizia, só sei que nada sei. O verdadeiro conhecimento de Deus, a verdadeira vida em Cristo, ele nos leva a olhar para nós mesmos e ver o quanto que nós estamos distantes ainda, o quanto que nós ainda carecemos da misericórdia dele para gerar transformação em nós. Hebreus 1, 13 e 14, por favor, irmão. Hebreus 1, versos 13 e 14. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores,
enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Põe o 2:1, por favor, meu irmão. Por esta razão, ou, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Aqui ele fala da grandeza e majestade de Cristo, a superioridade de Cristo sobre toda a demais criação. E ele agora, ele coloca, portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, as coisas que já temos escutado, e porque se nós não atentarmos, se nós agirmos como, eu vou botar um exemplo, como a vaca que está ali comendo o dia inteiro e andando e não está fazendo nada e não está ligando para nada, aquele ser que está indiferente a toda a realidade que ele vive. Nós não somos vaca, nós não somos porcos, nós somos seres que há sim um Espírito que nos habita, e como estava aqui na passagem do momento da semente que Cristo jogou de Mateus 13, existe uma responsabilidade nossa, porque se nós queremos ser aquele solo fértil, dentre os demais solos diferentes daquilo dali, nós precisamos dar ouvidos, nós precisamos atentar para tudo aquilo que é dito, nós precisamos digerir várias vezes, nós precisamos olhar para nós mesmos e nos confrontar diante dessas verdades que são pregadas. E qual é essa grande verdade, Márcio? O que é essa grande verdade? Uma das grandes verdades é que a justiça, a fé, a nossa realidade espiritual, ela depende primordialmente daquilo que Cristo fez em nós, de modo que você não tem em si nada que você possa fazer e oferecer para Deus. Tem um exemplo que fala nas Escrituras, eu acho tão interessante, que ele fala da fé conforme, agora nesse momento de 2 Pedro 1, que ele fala da fé conforme a justiça de Deus. E eu estava pensando na justiça de Deus, sobre o que era a justiça mostrada na antiga aliança e o que era para nós a justiça mostrada na nova aliança. Na antiga aliança eu me deparei com um trecho que fala sobre Moisés, no momento em que o povo está na peleja, né? Aí ele levanta o cajado, enquanto a Escritura diz que contra os amalequitas, né? Enquanto ele está com o cajado levantado, o povo vencia a batalha. Mas quando como o braço pesava, ele ia abaixando, aí o povo perdia a batalha. Aí eu ficava olhando aquilo dali sempre me chamou muita atenção, e eu fiquei olhando como é demonstrado a questão da obediência cega na antiga aliança, que é fruto daquela aliança no Sinai, que Deus falou: olha só, se vocês atentamente ouvirem a minha voz em todas as coisas que vos ordeno, então, e diligentemente cumprirem todas essas ordenanças, e aí ele diz: então eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Aí Moisés, como é natural no ser humano, essa vontade e necessidade de gerar para si essa redenção, essa justificação, Moisés fala assim: Senhor, tudo que o Senhor mandar, nós faremos. Então, aí Deus falou: olha, vai lá, fala com o povo, e quando você voltar, aí Moisés, monte de ordenanças divinas, aí Moisés vai e desce ao povo e fala assim: olha, as ordenanças são essas. Aí você lê Êxodo 19, 20, 21, 22, no Êxodo 24, Moisés desce, já tendo contado tudo para o povo, aí o povo fala: não, tudo que Deus mandar nós faremos. Quando o nosso olhar diante da graça de Deus, diante da santidade de Deus, diante da justiça de Deus, deveria ser, e aqui pego a grande verdade que hoje eu preciso que entre no coração dos irmãos: nós não temos suficiência em nós para gerar redenção. Nós não temos nada de bom em nós que possa gerar uma vida digna
em Deus. É duro? É uma pergunta, é duro? Mas quantos podem dizer amém? Reconhecer a sua insuficiência. Sabe o que eu estou fazendo aqui? Eu estou trabalhando, apresentando essas verdades para mostrar que nós precisamos destronar um grande ídolo que nós temos na nossa vida. Nós precisamos destronar o maior impedimento de uma vida espiritual sadia. Nós precisamos destronar o eu. Nós precisamos destronar o ego. Nós precisamos aceitar que nós somos seres que dependem totalmente, integralmente de Deus. O louvor que nós hoje entoamos, obrigado, Jesus, pelo ar que eu respiro, obrigado, Jesus, pelo pão que me alimenta. Mas você acredita que o pão que te alimenta é fruto do teu trabalho? Então por que obrigado, Jesus? Todas as coisas, todas as dádivas que temos na nossa vida. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Essa transformação, essa renovação da nossa mente, ela é necessária. Destronar o eu para colocar Deus no lugar que é dele. Nós fomos criados como seres sensoriais. Desde criança, desde a nossa tenra infância, nós pegamos nas coisas, nós vemos as coisas de modo que no nosso coração nós acreditamos que a realidade é isso que nós estamos vivenciando, e por conta disso nós permeamos todas as nossas decisões, toda a nossa compreensão sobre realidade, nós permeamos sobre o filtro de que realidade é aquilo que nós enxergamos com os olhos e de que nós tocamos com as mãos. E é interessante que a epístola que João escreveu, ele fala, aquilo que nós vimos com os nossos olhos, aquilo que nós tocamos com as nossas mãos, ele da mesma forma, ele, uma pessoa que cresceu na sua infância, também tocando, vendo, sentindo a necessidade. É só olhar o momento da pesca deles e falar, não, Senhor, aqui não tem não, olha a minha experiência de pesca, não, aqui não vai ter nada não. Aí Jesus, olha, joga para o outro lado que você vai ver. Eu não enxergo com os seus olhos, é o que Cristo diz. Eu não penso como você pensa. É engraçado que teve um momento muito difícil na minha vida, e eu contendi muito com o Senhor, e teve um texto que me deu tanta pancada no coração, machucou tanta carne, que era Deus em Isaías 54, que ele fala assim, assim como os céus estão acima da terra, assim são os meus pensamentos acima dos vossos pensamentos. Eita! Gente, olha a distância dos céus para a terra. Aí ele coloca assim, assim é o meu pensamento acima dos vossos pensamentos. Foi quando me veio aquela ideia da formiga no meio do campo de futebol. Ele está lá no estádio, lá no Maracanã, no meio do campo de futebol, e aquela formiga escala a bola, e agora ela olha ao seu redor e fala, que universo imenso. Isso é, se os olhos dela alcançarem aquelas muralhas do Maracanã, com a limitação da visão, sequer ela pode alcançar essa vista. Ela vai achar que é uma galáxia tão distante, quando na verdade as nossas limitações são o que nos colocam em contrariedade com a realidade do Espírito. E assim nós temos procedido, ano após ano. E reconhecer essa necessidade de geração da vida de Deus, essa necessidade de que não somos suficientes em nós mesmos. Só para vocês verem uma coisa, nós olhamos o mundo com a realidade, buscando a realidade de que o melhor deste mundo é ter uma boa casa, é ter um bom carro, é ter um emprego que nos deixa estáveis,
são as realidades materiais desse mundo, e diz que, aí tem quem use, né, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, ou então, aquilo que olhos não viram e ouvidos não ouviram, e nem chegou ao coração do profeta, que Deus tem preparado para você. Isso é lindo, isso é maravilhoso, mas você sabe o que está nesse texto de 2 Coríntios? 2 Coríntios 2, versos 6 a 9, quando ele diz que o que Deus tem preparado para o que os amam, o que Deus tem preparado para o que os amam, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem chegou ao coração do profeta. A Escritura fala sobre uma verdade, e essa verdade, se você olhar o texto, ele vai dizer que se tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Ele fala que o melhor para nós não é carro, não é casa, não é emprego, mas é o Senhor da glória. Glória a Deus. Quantos podem dar glória a Deus por isso? O melhor deste mundo, o melhor dessa terra é Cristo. É Cristo. Não há outra verdade. E nós precisamos hoje, se a gente conseguir sair daqui hoje com uma sementezinha no coração, para que vocês pensem que a nossa insuficiência é uma realidade. O meu encargo nessa ministração hoje terá sido alcançado. Porque nós precisamos voltar a colocar quem de direito no seu trono. Nós precisamos colocar Deus em seu lugar. Nada foi feito de acordo com a tua vontade e com o teu querer, mas com a vontade daquele que nos chamou. Porque Cristo é a vontade de Deus. 2 Timóteo 1,9 diz que Ele nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, olha a observação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes do tempo dos séculos. Foi antes que você pudesse fazer algo para Deus que Ele te amou, foi antes que Ele te chamou. Então não existe nada que você possa se orgulhar em si, para poder dizer, ai, Deus me ama tanto, porque eu sou abençoado, eu sou agraciado com isso. Para de besteira, muda a visão, muda a compreensão dessa verdade, de que tudo é graça, tudo é misericórdia, que com certeza você vai ter um coração grato em Deus, e essa demonstração de dependência a respeito do Pai, essa sua, você vai parar com a sua autojustificação, você vai parar com o seu brio, com o seu ego, de achar que como eu faço bem feito isso, Deus olha por mim. Não. A graça e a misericórdia de Deus tem sido uma constante nas nossas vidas, e é por causa dessa graça e dessa misericórdia que temos alcançado coisas que são maravilhosas. Mas para que então Cristo nos chamou? Qual é o motivo disso tudo? Por que temos experimentado essas coisas e ainda não temos visto com os nossos olhos essa geração da vida de Deus em nós? Porque enquanto nós deixarmos o eu no trono, no lugar de glória que é dado ao Senhor, nós não experimentaremos. Mas e agora, Márcia, experimentando isso, conseguindo, gradativamente, dia a dia, eu pensando, eu mastigando essa verdade, que eu não sou suficiente em mim mesmo, que eu não sou bom como eu acho que sou. E agora, o que eu faço com essa verdade? Porque hoje você só veio da lapada em nós. A lapada corta primeiro aqui. Corta primeiro aqui. Porque Deus está falando sobre o lugar dele em nossas vidas. O que Deus está falando é sobre devolver para ele o trono de glória. Essa glória nós não temos. Vamos ler 1 João 1,3. Então, reconhecendo que não somos suficientes, o que fala em 1 Pedro, 1,3, ele diz, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Deus nos deu tudo. Cadê o Yanderson? A gente brinca com o Yanderson, que tudo, o Yanderson fala em grego, é tudo. Tudo em aramaico, é tudo. Tudo em português, é tudo.
tudo o que é concernente à vida e à piedade já nos foi entregue por Deus. Já nos foi entregue por Deus, é isso que está escrito? Pelo conhecimento. Opa! Aí esbarra um pouquinho, né? Esbarra que nós precisamos que a nossa consciência seja ganha. Que nós tenhamos a real compreensão de quem é o Pai. Passada a primeira fase de reconhecer quem nós somos, agora a gente passa para a segunda etapa, que é reconhecer quem é o Pai. Esse que é o detentor de todo o poder e toda a glória. Esse de quem se diz que com a palavra fez existir todas as coisas. Esse de quem se diz que a terra é estrado dos seus pés e as nuvens são a poeira do seu pisar. Olha a metáfora utilizada para mostrar a grandeza desse Deus. Esse é aquele é lindo, né? Esse é o que, sendo Deus, ele não se deu por usurpação ser igual a Deus, mas para que nós pudéssemos trilhar um caminho. E por anos, eu acreditei que Cristo, ele veio para poder mostrar o caminho das pedras. Quem sabe o significado dessa expressão, o caminho das pedras? Vocês têm compreensão? Imagina que vocês vão atravessar um rio, e ali tem pedras soltas, ok? E quando você começa a passar por aquelas pedras, se alguém tiver passado antes de você, você vai saber exatamente quais pedras pisar e quais pedras não. Não é assim? Então aquela pessoa que vai marcando, fazendo uma marcação no caminho que você deve seguir para que você não caia, para que você não escorregue. Tem compreensão disso? Isso se refere ao caminho das pedras. E eu achei que Cristo tivesse vindo como homem encarnado para nos dar o caminho das pedras, para que nós, seguindo os seus passos, nós assim vivêssemos uma vida sã, uma vida de qualidade, excelência espiritual. Mas, olhando para Cristo, ele diz: eu sou o caminho. Eita! Olha como é que a coisa muda. Ele não veio para poder mostrar as pedras para pisar. Ele veio como o próprio caminho que devemos trilhar. Isso está sendo muito bem demonstrado. E a importância sobre seguir. E ouvir as outras duas ministrações, ouçam 5, 6, 10 vezes se necessário, até que isso ganhe o teu coração. Cristo é o próprio caminho que devemos trilhar. Ele não veio para nos mostrar as pedras que devemos pisar tão somente, porque é Ele próprio o caminho que nós devemos seguir. Ele é o nosso tudo, Ele é a plenitude de todas as coisas, e como plenitude de todas as coisas, nós temos que olhar para Ele como aquele que agora nós nos sujeitamos, aquele que nós reconhecemos a sua grandeza, a sua majestade, e como seres criados, como criaturas, como mera geração da vida, mera existência. Nossa, mas como você está diminuindo quem nós somos? Não, eu estou exaltando o Senhor nas nossas vidas, porque aprove a Deus olhar para essa existência, olhar para cada um de nós, e escolher que a verdade dele, que essa vontade do Pai, que é Cristo, ela se multiplique em cada um de nós, que ela seja gerada na sua vida, na sua vida, na sua vida, na sua vida, na sua, em cada um de nós, a vida de Deus sendo gerada e multiplicado para cumprir o propósito eterno do Pai, que é para que todas as coisas convirjam para Jesus Cristo, para o Cristo de Deus. E agora, conscientes de quem nós somos, conscientes de quem é Deus, o que nos cabe diante dessa fé, partindo para o encerramento, que o tempo já está
aqui diz: e vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, verso 5, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude. Vocês sabem o que é virtude? Eu fui olhar o dicionário, essa Bíblia aqui é dicionário grego e hebraico, ela fala sobre excelência. Acrescentai à vossa fé a virtude. E a virtude, a ciência. Ciência é conhecimento. E ao conhecimento, a temperança, o equilíbrio. Imagina que nenhum conhecimento tem valor se ele te faz se exaltar sobre o irmão. Nenhum conhecimento tem valor se ele te faz sentir superior ao irmão. Porque o verdadeiro conhecimento de Deus, ele só tem valor quando, ao obtermos essa compreensão, ao subir esse degrau de conhecimento, nós olhamos para os nossos irmãos que ainda não alcançaram, não como quem acusa, bota o dedo na cara de acusação, mas sim como quem estende a mão e diz: vamos subir esse degrau comigo, porque a responsabilidade daquele que é dado é cobrado, porque uma vez tendo essa iluminação, essa clarificação na mente, você não pode mais achar que você é melhor ou que você está em status superior, porque o conhecimento te põe em corresponsabilidade com aqueles que ainda não o detêm. Olha a diferença. É difícil, né, trabalhar o evangelho dessa forma. E ele continua: e a temperança, ao conhecimento, a temperança. E a temperança, a paciência. Paciência é tolerância. Paciência é você saber que você deve esperar, porque cada um vai ter o seu momento. Essa iluminação não é dada para todos no mesmo momento. Essa clarificação de consciência, ela é algo paulatino. Ele é algo que vai sendo gerado à medida em que nós respondermos. Alguns vão correr, outros vão voar, mas outros vão engatinhar, por conta da dificuldade de abrir mão do eu. Ah, meu Deus do céu, sabe quando o pai, e eu estou falando isso com os homens mesmo, porque a gente tem essa tendência, né? A gente está guiando por um caminho, e a esposa ou o filho fala assim: não é aqui não, não é por esse caminho não, é pelo outro. Eu sei onde é que é, mulher. A gente não tem esse orgulho, essa vaidade de querer estar certo. Aí quando a mulher está certa, o que a gente, que é ególatra, faz? Eu acho que eles mudaram a placa ali atrás. A gente faz ou não faz isso, gente? O ser humano não faz isso? Ou é só eu? Então, glória a Deus. Só eu preciso ser gerado e transformado em Cristo. Glória a Deus por isso. Porque eu quero. Porque eu quero. Porque eu reconheço. Eu reconheço. Eu sei quem eu sou diante do Pai. Eu sei quem eu sou, das carências e necessidades que eu tenho. E olha a escada seguindo: da temperança, paciência. Quem é paciente espera. E a paciência, piedade, compaixão, comiseração. E a piedade, a fraternidade. Olha como é que essa escada vai subindo. Olha, você tem a fé, ótimo. Aí você vai subindo a escada. Acrescenta essa fé à virtude. E a essa virtude você acrescenta o quê? Conhecimento. Conhecimento de quem é Deus, conhecimento de quem você é. E a essa ciência, a temperança, porque não adianta o conhecimento se você não a usa com equilíbrio. E a temperança, paciência. Nossa, como que você não aprendeu isso ainda, se eu já falei várias vezes? Calma, calma. A iluminação da tua mente te põe em responsabilidade de compreender que cada um tem o seu tempo. E a paciência, piedade, comiseração.
E a piedade, fraternidade. Imagina agora esse nível dessa escada em que agora nós detemos consciência do que é comum, de que todos nós somos carentes e de que agora eu olho para você e você olha para mim com a mesma misericórdia com que Cristo me olharia e olharia para você, e agora nós chegamos a um ponto de fraternidade, a fraternidade que não nos deixa enxergar como diferentes, mas sim como filhos do mesmo Deus, como irmãos em Cristo. Aí nós vamos chegar no auge, que depois dessa fraternidade ele fala, e a fraternidade, o amor. E no verso 8 ele encerra, 8 e 9, dizendo que quem não tem essas coisas é cego. Que o Senhor abra a nossa visão, que o Senhor multiplique a graça sobre a nossa vida, trazendo geração da vida dele em nós. E você deixa de ser obstáculo para que a graça de Deus se multiplique em ti, em nome de Jesus.